queremos te dizer que nós queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Fala conosco hoje. Fala conosco hoje, Senhor. Eu queria que você falasse para Deus aquilo que está no seu coração, que você gostaria de ouvir. Que você gostaria não, que você precisa ouvir. Algo que ninguém sabe, mas você sabe. Fale para Deus. Quem sabe o Senhor trará algumas diretrizes hoje para a sua vida. Aleluia. Fala conosco hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Nós vamos falar hoje sobre algumas coisas importantes que estão na palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Versículos 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Amém. Nós vamos ler aqui esse texto que Jesus estava falando com os seus discípulos. E é importante, quando você lê a Bíblia, é importante que você saiba que Deus, Ele se comunica com as pessoas da forma que ela possa entender. Então Jesus, que era Deus, que se tornou homem, Ele se comunicava com as pessoas que estavam próximas a Ele da forma que elas falavam. Então, como eles eram judeus, Jesus falava com eles em hebraico, algumas vezes em aramaico, algumas vezes em grego. Jesus se comunicava da forma como as pessoas podiam ouvir, podiam entender. E Jesus usava formas de comunicação para que as pessoas entendessem. Jesus observava as pessoas que estavam com Ele. Então a maioria das pessoas que estavam seguindo Jesus ou eram agricultores, ou eram pastores de ovelhas, ou eram pessoas que trabalhavam para o governo romano. Era esse o público que estava perto de Jesus. Então Jesus usava figuras de linguagem para que eles entendessem a mensagem que ele queria passar. Então olha bem o que Jesus fala aqui. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. E como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Glória a Deus. Vocês já leram esse texto? Já ouviram algumas coisas sobre ele? Eu queria acrescentar algumas coisas ao que você já sabe, ao que você já entende.
Eu estava pesquisando para pregar algumas coisas, e todos nós sabemos o que é uma porta, né? Então a gente não precisa de uma definição do que é porta. Mas, de forma geral, a porta é uma peça, né, plana que cobre uma abertura, e ela serve de saída ou entrada em um determinado lugar. E quando eu estava pesquisando sobre porta, sobre o que falar para a gente poder ter um entendimento mais amplo sobre essa palavra de Jesus, eu me deparei com uma coisa interessante. Então eu entrei lá no Google, e uma das pessoas estavam perguntando, né, para ver se alguém sabia, quando foi inventada a porta. As pessoas perguntam tantas coisas, né? No Google perguntam tantas coisas, e é óbvio que a porta, ela se perde, né, na história da humanidade. Ninguém sabe quando foi inventada a porta. Mas eu escutei uma resposta aqui que eu achei interessante. Eu queria que vocês ouvissem isso. Uma pessoa respondeu assim, que a porta foi inventada por um engenheiro português. Né? Falou que o engenheiro português, ele começou a construir um quarto, então ele construiu aquele quarto e depois ele ficou preso dentro. Então ele não tinha como sair. Então abriram um buraco, então foi ali que foi inventada a porta. Porta são coisas que são lugar. Nós temos muitas portas, né? Na nossa casa, onde nós vamos, existem aberturas que nos dão acesso a um determinado lugar, ou nos restringe, não é, de entrar naquele lugar. E Jesus também fala sobre caminho. Obrigado, irmão. Caminho. E caminho, segundo alguns dicionários, fala assim: é uma porção entre dois lugares por onde alguém pode seguir. Em outro fala assim, que é uma faixa de terreno ou local de passagem que serve de ligação entre dois ou mais lugares. E Jesus, nesse texto que nós lemos lá em Mateus 7, 13 e 14, Jesus fala que, volta ao 13, Jesus fala que as pessoas devem entrar pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. 14. Olha o que Jesus continua falando, como nós já vimos, mas eu quero ressaltar bem isso, a palavra de Jesus. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus, ele fala isso lá em Mateus capítulo 7, como nós estamos vendo aqui. Em Mateus 7, ele está dentro de um contexto do Sermão da Montanha, que começa lá em Mateus, no capítulo 5. E quando Jesus chega nessa parte, ele está encerrando o seu sermão do monte. E durante o sermão, Jesus fala de muitas coisas. Ele começa falando que felizes são os pobres de espírito,
porque deles é o reino de Deus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Aí depois Jesus fala, lá no versículo 18, Mateus 5:13, Jesus fala que os seus discípulos são o sal da terra e que são a luz do mundo. Jesus fala sobre o homicídio. Jesus fala sobre o adultério. Jesus fala sobre as vinganças. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar a túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Então Jesus, ele vai falando coisas que eles não estavam acostumados a ouvir. Jesus estava trazendo revelação dos céus para aquele povo que estava próximo a ele naquele monte. Então Jesus vai continuando falando, ele fala sobre o amor aos inimigos. Pensa nisso. O povo judeu é o mesmo hoje, a cultura é a mesma. E a gente vê lá no Oriente Médio como é. Jesus há 2000 anos atrás falava assim, vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. E Jesus lá no monte falando assim, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus estava falando com eles. No encerramento desse sermão, que Jesus falou todas essas coisas, aí Jesus fala isso: entrem pela porta estreita, vão pelo caminho estreito. Jesus está, então, diante de tudo o que Jesus falou, quando Jesus chega nessa parte, ele está falando mais ou menos para eles isso: vocês precisam se posicionar diante do que eu falei para vocês nesse sermão. Então essa porta que Jesus está falando, a porta estreita, significa a decisão que eu vou tomar diante daquilo que eu ouço de Jesus. Quando você está diante de uma porta, você toma uma decisão: ou você abre e entra, ou você fica do lado de fora. Então Jesus está falando assim: entrem pela porta, entrem. Vocês ouviram o que eu falei, vocês estão ouvindo o que eu estou falando com vocês. Jesus falando para os discípulos lá: vocês estão aqui há horas ouvindo o que eu estou falando, então vocês precisam abrir a porta e tomar uma decisão diante daquilo que eu estou falando. E ele fala que é o caminho, ele fala também que existe um caminho estreito. E quando nós entramos em um caminho e nós começamos a caminhar, nós não vamos caminhar por caminhar, nós vamos caminhar para chegar em um determinado lugar. Então nós, entendendo o que Jesus está falando para aqueles discípulos, nós precisamos abrir a porta, e nós precisamos caminhar no caminho. Quantas vezes nós temos ouvido a palavra de Deus, não é? Não é isso? Todo domingo você ouve a palavra de Deus. Amém? Todo
alguns também escutam mensagens na internet. Bom, o fato é que ouvimos a palavra. Então Jesus fala: tomem uma posição diante daquilo que vocês estão ouvindo. Tomem uma posição, tomem uma decisão e caminhem nesse caminho para vocês chegarem a algum lugar. E esse mesmo Jesus falando de porta, em João, no capítulo 10, versículo 9, ele fala assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Esse Jesus falou isso. Quando Jesus estava falando isso, ele estava no monte, e daquele monte ele via a cidade de Jerusalém lá embaixo, e todos viam. Na cidade de Jerusalém, nos muros havia uma porta, e para chegar nessa porta havia um caminho. Provavelmente Jesus estava falando para eles: olha, está vendo aquela porta, está vendo aquele caminho? Para vocês entrarem na cidade, vocês precisam entrar por aquela porta, e vocês precisam seguir aquele caminho. Mas eu quero falar para vocês que para vocês chegarem aonde vocês precisam chegar com Deus, vocês precisam passar por mim. Eu sou a porta. Você sabia disso? Você sabia que Jesus é a porta? A porta não é a igreja. Nenhuma igreja. A porta não é nenhuma filosofia. A porta não é nenhum pastor. A porta não é nenhum homem. A porta é Jesus. Então, nós precisamos tomar uma decisão. Como nós vamos viver a nossa vida? Nós vamos viver a vida do jeito que a gente acha, as informações que nós temos, ou nós vamos entrar pela porta que é Jesus e viver essa vida, e caminhar essa vida, e encontrar a vida que Deus tem para nós? E ele fala, em João 10:9, ele fala: eu sou a porta. E no versículo 7, João capítulo 10, no versículo 7, ele fala que ele é a porta, das ovelhas. Ou seja, para entrar nessa porta, tem que ser ovelha. Não pode ser nenhum outro animal. Ovelha é aquele animal que segue o seu pastor. Amém? E se você ler o capítulo 10 de João, ele fala que a ovelha ouve o seu pastor, que é Jesus. Ouve a sua voz e ele segue. Então, para entrar por essa porta que é Jesus, eu tenho que ouvir a voz dele, e eu tenho que segui-lo, eu tenho que fazer o que ele fala, eu tenho que obedecê-lo. Então o que Jesus está falando é que, para você entrar por mim, você tem que fazer o que eu falo para você fazer. Amém? Então,
Nós somos ovelhas de Jesus, amém? Somos ovelhas. Então, precisamos fazer aquilo que Ele fala para nós fazermos. Existem coisas que nós pensamos diferente de Jesus. Não tem? Muitas coisas. Tem coisas que nós achamos que não é bem assim, que para os nossos dias isso não funciona. Mas eu queria te dizer que Jesus continua falando que as ovelhas são aqueles que entram pela porta. Amém? O que significa dizer que aquele que não faz aquilo que Jesus fala para fazer, que não vive como Ele fala para viver, que não caminha como Ele fala para caminhar, que não tem atitudes como Ele fala para ter, significa dizer que é preciso pensar se estamos caminhando e sendo ovelhas de Jesus, se estamos aptos a entrar por essa porta. Mas quando Jesus está falando com eles, Ele fala assim, ó, lá no versículo 13, Ele fala, entrem. Amém? Ele fala, entrem pela porta, entrem pela porta. Ou seja, Jesus quer que a gente seja estas ovelhas obedientes. É isso que Jesus espera de nós. É isso que Jesus espera de você. E é isso que Jesus espera de mim. Ele espera que nós entremos por essa porta, que é Ele mesmo. Outra coisa que Jesus fala, Ele fala em João, no capítulo 14, versículo 6. Ele fala assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é a ligação. Jesus é a ligação entre você e Deus. Ele é o caminho. Às vezes a gente fica procurando um monte de alternativas. Mas eu quero dizer para você que não existe outra alternativa. A única alternativa, segundo o dono da vida, que é Jesus, é Ele mesmo. Só Ele. É só Ele. Ele é a forma de chegar aonde Deus está. Não tem um jeito diferente de fazer isso. Não há outra maneira de chegar até Deus. Temos que simplesmente crer nisso e tomar isso como verdade para nós. E mesmo sem nós entendermos, nós colocarmos diante dele e falar: Senhor, eu continuo a crer em Ti, mesmo sem entendermos o que está acontecendo. Buscarmos isso, colocarmos isso diante do Senhor. Jesus fala: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Outra coisa que eu queria pensar com você está em Apocalipse capítulo 3, no versículo 20. Apocalipse capítulo 3. O versículo 20, que fala assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então olha, Jesus, além de ser o caminho, ele é a verdade e a vida, e ele toca você. E esse Jesus que é o caminho e a vida, ele toca em você e você abre a porta do seu coração. Isso significa dizer que você deixa Deus entrar dentro de você. Deixa Deus invadir o seu ser. Deixa Deus tomar conta de você. Deixa Deus entrar nos espaços, nos quartos escuros da mente, dos locais aonde ninguém vai. Nós abrimos espaço para que Jesus entre ali. Então, ele entra, e esse Jesus que é o caminho, que é a verdade e que é a vida, em João 14, 23, fala que ele entra em você. Presta atenção nisso. Quando você toma a decisão, que é simbolizado pela porta, que você toma a decisão, e você deixa esse Jesus entrar dentro de você. João 14, 23 fala assim: respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Então você se torna morada desse Jesus. Agora, entenda uma coisa. Você abre a porta, a decisão, Jesus entra dentro de você. Na verdade, o Espírito Santo está dentro de você, porque Jesus está nos céus. Jesus tem um corpo ressurreto. Então ele não pode entrar dentro de você. Quem está dentro de você é o Espírito Santo. Deus, Espírito Santo, está dentro de você. Então você abriu a porta, então Deus, Espírito Santo, entrou dentro de você. E então, agora, você começa a caminhar. Você começa a caminhar para onde esse Deus está. Onde esse Deus está? Dentro de você. Talvez seja por isso que Jesus fala que o caminho é apertado e a porta é estreita, e são poucos que encontram. Por quê? Porque o caminho é em direção ao Deus que está dentro de você mesmo, dentro do seu coração. E às vezes nós ficamos procurando Deus em todos os lugares, procurando Deus dentro da igreja, procurando Deus nas coisas, procurando Deus nas pessoas. Mas se você abriu a porta, Deus está dentro de você. Então nós precisamos caminhar em direção a esse Espírito Santo que está dentro de nós. Então nós precisamos rever, nós precisamos
precisamos rever, precisamos repensar algumas coisas, como temos feito as coisas, como temos vivido, como temos agido, como temos andado. Nós temos que pensar, olhar para isso e repensar como que eu estou vivendo, fazer um caminho introspectivo para dentro de nós mesmos e olharmos como nós estamos diante dessa verdade que está dentro de nós. Porque ele falou que ele, além de caminho, além de porta, ele é a verdade. E está dentro de nós, está dentro de você. Então, quando Jesus estava conversando com essas pessoas lá nesse monte, e depois que ele falou tudo que ele falou, ele falou: é necessário que vocês repensem, que vocês tomem uma decisão. Se vocês vão me seguir, ou se vocês não vão me seguir. Se vocês vão andar como eu falo aqui, ou vocês vão andar do jeito que vocês querem andar. Então eu acredito que Deus hoje nos trouxe essa palavra para nós pensarmos quais são as portas que nós estamos abrindo em nossas vidas. Quais são as portas? Às vezes estamos buscando em lugares que são bons, mas não é a solução. Talvez caminhos que não são ruins, mas não é o caminho que leva à vida, que é Jesus. Então nessa noite eu gostaria que a gente relembrasse essas coisas. Esse texto que Jesus fala: entrem pela porta estreita. Tem uma versão que não fala porta estreita, fala porta apertada. Porta apertada. O que significa dizer que nessa porta as malas, as bagagens, aquilo que é sobressalente, não tem como entrar. Não dá para passar. Não tem jeito. Para entrar nessa porta, algumas coisas não podem entrar. Algumas coisas não podem passar. Então, eu gostaria que a gente pensasse hoje nisso. Como que vamos passar nessa porta que é Jesus? Existem coisas que eu preciso deixar, que eu preciso repensar, que eu poderia fazer diferente, que eu poderia agir diferente, que eu poderia pensar diferente. Então, para passar nessa porta, que é pequena, eu preciso deixar algumas coisas. E tem um texto na Bíblia que fala que quando Jesus começou a falar algumas coisas, ele falou assim: quem quer me seguir, cada dia tome a sua cruz e siga. Então muitos discípulos que seguiam Jesus, a Bíblia fala que alguns começaram a falar: que palavra dura, não é? Que palavra difícil.
Mas Jesus continuou a falar, continuava a dizer: se alguém quer vir após mim, cada dia tome a sua cruz e me siga. Jesus falou que para uma semente nascer, é preciso que aquela semente morra, apodreça na terra, para que o fruto, para que ela germe. O apóstolo Paulo, em Gálatas, fala que não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então hoje à noite é importante a gente relembrar isso. Este Evangelho é o Evangelho de Cristo. Precisamos entrar pela porta estreita, que é Jesus. Então hoje à noite eu gostaria que você pensasse, e eu pensasse também: eu estou nessa porta, eu estou indo oba-oba, seguindo a vida, tendo uma religião, alguns padrões morais que eu sigo, ou eu realmente tenho Jesus como verdade, que abri a porta do meu coração e esse Jesus entrou. O Espírito Santo habita dentro de você. Quantas vezes você já perguntou para o Espírito Santo: você, Espírito Santo, como que eu vou fazer esse negócio? Esse carro que eu quero comprar, Senhor, como que é o carro que o Senhor quer que eu compre? Essa casa que eu quero trocar, que eu quero pintar, que eu quero melhorar, como o Senhor quer que eu faça isso? O Espírito Santo está dentro de você. E Ele está dentro de você. A Bíblia fala que a função do Espírito Santo é te ajudar. Amém? Às vezes a gente quebra a cabeça e não precisa. Então eu queria que você fechasse seus olhos e nós orássemos nesse momento. Feche seus olhos e vamos orar. Fale com Deus agora, fale com Ele. Como está? Como você está? Se você está bem, amém, glória a Deus. Mas se existe algo que não está, fale com Deus. Não fique assim. Fale com Deus. Fale: Senhor, olha, não estou bem. Não está dando certo, eu não estou conseguindo. Eu não tenho essa vida que a tua palavra diz, e eu preciso ter. O caminho é para dentro de onde o Espírito Santo está. O Espírito Santo está dentro do seu coração. Senhor Deus, nessa noite, a tua palavra, Senhor, ela nos alertou para observarmos, Senhor, a porta que nós estamos entrando
e o caminho que nós estamos andando. Pai querido, revela, Senhor, aos nossos corações aquilo que precisa ser melhorado, Senhor, em nome de Jesus. Traga a nossa mente, Senhor, consciente aquilo que é preciso fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria encerrar essa mensagem lendo, que nós lêssemos juntos Apocalipse 3:20. Nós vamos ler juntos. Todos acharam? Então vamos ler juntos. Vamos ler? Eis. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar nosso culto. Vamos ficar em pé. Senhor Deus, que essa semana, Senhor, nós possamos escolher entrar pela porta certa, Senhor, caminhar nos caminhos certos. Pai, orienta-nos com o Teu Espírito Santo para fazermos o que precisa ser feito, Senhor. Que a Tua paz e a Tua graça, Senhor, esteja sobre nós. Que o Teu amor seja derramado sobre as nossas vidas, Senhor. E que a Tua unção, Senhor, venha sobre nós para realizarmos, ó Pai, grandes prodígios, grandes milagres, grandes obras, pelo Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Dá um abraço ao seu irmão. Cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Quando eu ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Quando eu ando sozinho, não